Olá pessoal, em prosseguimento ao estudo do direito das coisas, hoje falaremos sobre propriedade resolúvel. Vamos lá. Propriedade resolúvel é aquela propriedade, como o próprio nome sugere, que pode se resolver. Não, é claro, se resolver no sentido de resolver um problema que havia com a propriedade, não. Mas sim no sentido de extinguir. Então a propriedade resolúvel é aquela que pode ser extinta. Alguns chamam de propriedade revogável. E ela é assim porque ela se encontra subordinada a uma condição resolutiva ou a um termo final. Essa condição resolutiva ou esse termo final podem estar contidos no próprio título constitutivo da propriedade ou podem surgir supervenientemente, ou seja, após a celebração, após a confecção do título constitutivo. Antes de analisarmos os dois artigos do Código Civil que tratam da propriedade resolúvel, penso ser importante a gente recordar o significado de condição e termo, né? É um assunto que vocês já estudaram quando analisaram a parte geral do Código Civil, geralmente no primeiro ano do curso de Direito. E são espécies, na verdade, de elementos acidentais do negócio jurídico. Os elementos acidentais são a condição, o termo e o encargo, né? Vamos falar de condição e termo porque é exatamente o que interessa para o tema de hoje, propriedade resolúvel. A condição, ela é aquela cláusula inserida num contrato por vontade das partes, né, que subordina, que condiciona o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. O termo, por sua vez, também subordina os efeitos do ato negocial, mas a um acontecimento futuro e certo. Então vamos lá. A condição ela pode ser suspensiva ou resolutiva, né? Suspensiva quando as partes num contrato suspendem a eficácia de um negócio jurídico até que ocorra esse evento futuro e incerto previsto por elas, né? Enquanto não ocorre esse evento futuro e incerto, não se adquire direito algum. Apenas existe aí um direito eventual, uma mera expectativa de direito. Já na condição resolutiva, o direito é adquirido de imediato, ele vigora de imediato, né? O negócio jurídico vigora de imediato. E o negócio, os efeitos serão extintos se ocorrer esse evento futuro incerto. Então pensem o seguinte, imaginem que eu dou uma casa para alguém, eu dou uma casa para o João, se o João se casar. Observem que de imediato o João não se tornou proprietário dessa casa, né? Então ele não adquiriu o direito. Os efeitos dessa doação estão dependendo de um acontecimento futuro incerto, que é qual neste caso específico? O casamento de João. Se ele se casar, ele adquire o direito de propriedade. Até que ele se case, não há direito nenhum adquirido pelo João e ficam suspensos os efeitos desse negócio jurídico, dessa doação que eu fiz. É o caso de condição suspensiva. Agora pense num exemplo simples de condição resolutiva. Eu empresto a minha casa para o João. O João é solteiro na minha história aqui, no meu exemplo. Eu empresto uma casa para o João enquanto ele for solteiro. Observem que de imediato o João vai poder utilizar a casa, vai poder usar a casa que eu estou emprestando para ele. Estou celebrando com ele um comodato. De imediato ele vai poder utilizar a casa. Só que os efeitos deste empréstimo, né, também estão dependendo de um evento futuro incerto. Por quê? Porque se o João se casar, termina o empréstimo, resolve-se o empréstimo. Daí, condição resolutiva, né? Quanto ao termo, o termo nada mais é do que a data em que tem início a eficácia de um negócio jurídico ou em que terminam os efeitos de um negócio jurídico. Por isso que o termo pode ser inicial ou final. O inicial também chamado de suspensivo e o final também chamado de resolutivo.
né? Então, o termo inicial é aquele que fixa o momento em que a eficácia do negócio deve ter início, a data em que, a partir da qual o negócio começa a produzir efeitos, né? E o termo final surge quando se determina a data em que os efeitos do ato negocial cessarão. Evidentemente, extinguem-se aí todas as obrigações oriundas desse negócio, né? Imaginem que aquele mesmo empréstimo que eu fiz ao João, eu diga que o empréstimo da casa que fiz para ele perdurará até que o amigo dele, Pedro, faleça. Olha só, o falecimento de Pedro é um evento futuro, porque o Pedro hoje ainda está vivo, né? E é certo. A morte é certa. O que não se sabe é a data em que vai morrer, mas a morte é certa, né? Então, observem que há aí um termo final. A morte do amigo do João, a morte de Pedro, né, é um termo final, porque se ocorrer, quando ocorrer, né, resolverá, quando ocorrer, extinguirá o empréstimo que fiz, terminará, né, parará de produzir efeitos o empréstimo que fiz da casa para João. Então, estas são algumas considerações iniciais sobre condição e termo, para que possamos agora sim analisar os dois artigos que tratam da propriedade resolúvel dispostos no Código Civil. A resolução da propriedade pode gerar efeitos ex tunc ou ex nunc. Ex tunc, lembrem, quando retroage, e ex nunc, dali para frente. O artigo 1359 prevê a possibilidade de gerar efeitos ex tunc. E o artigo 1360 prevê os efeitos ex nunc. Vamos analisar primeiro o artigo 1359, que diz o seguinte: resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência. E o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Então, prestem atenção. Diz o 1359 que resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo. Assuntos que acabamos de recordar. Essa condição, em se tratando de propriedade resolúvel, essa condição, evidentemente, tem que ser uma condição resolutiva, não suspensiva, apenas resolutiva. E o termo tem que ser um termo final, também chamado de termo resolutivo, ok? Num ou noutro caso, né, tanto a condição, seja uma condição, ou seja, condição resolutiva, ou seja um termo final, estarão eles previstos no próprio título constitutivo da propriedade, ok? Diz ainda o Código Civil nesse artigo que, se resolver a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, né? E aí o proprietário pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. É exatamente dessas duas frases desse artigo que você tira a conclusão de que o efeito da resolução da propriedade nesses casos é um efeito ex tunc, um efeito que retroage. Vejamos rapidamente alguns exemplos. Um deles é o pacto de retrovenda. Vocês já estudaram, ao analisarem os contratos, que a cláusula de retrovenda é uma cláusula que pode ser inserida pelas partes num contrato de compra e venda de bem imóvel, né? Então, o que significa essa cláusula de retrovenda? Ela ocorre quando o vendedor de uma coisa imóvel, de um bem imóvel, reserva para si o direito de recomprá-la, de recomprar essa coisa num prazo máximo previsto lá no artigo 505 do Código Civil de 3 anos. Pode ser 1 mês, 2 anos, mas não pode ultrapassar 3 anos, certo? Então, se eu resolvo vender a minha casa para o João e nós concordamos com uma cláusula de retrovenda e estipulamos lá o prazo de 3 anos.
3 anos para quê? Para eu exercer o meu direito de recomprar. Vendi a casa para o João. O João agora é o proprietário pleno da casa, ele é o dono do imóvel. Só que existe uma cláusula de retrovenda. Essa cláusula de retrovenda, né, ela já está prevista no próprio título constitutivo da propriedade. Percebam, ela já consta da própria escritura pública de venda e compra do imóvel, que depois será levada a registro no cartório competente. Né? Então não dá para o João dizer que não sabia, né, e nem para terceiros alegarem ignorância. Então vamos lá. Vendi para o João com cláusula de retrovenda. 2 anos se passaram e eu resolvi exercer o meu direito de recompra. Né? Ao exercer o meu direito de recompra, o João tem que me vender de volta esse imóvel. Né? Não cabe a ele, ele não pode negar, né? Porque ele concordou lá no primeiro contrato em inserir essa cláusula de retrovenda. Então o João tem que me vender de volta. Onde entra a propriedade resolúvel em toda essa história? Quando eu vendi para o João com cláusula de retrovenda, inserindo o prazo de 3 anos para eu exercer o meu direito de recompra, né, a propriedade do João, que o João adquiriu a propriedade, proprietário pleno, a propriedade do João era uma propriedade resolúvel. Por que era uma propriedade resolúvel? Porque ela poderia se resolver, se extinguir, ele poderia deixar de ser proprietário se acontecesse um evento futuro e incerto. Qual seria esse evento futuro e incerto? Eu, que vendi para ele, exercer ou não o meu direito de retrato, o meu direito de recomprar este bem, recomprar esta casa. Né? Observem que neste caso específico, a propriedade do João, que comprou de mim o imóvel, é uma propriedade resolúvel, mas ela permanecerá resolúvel apenas até terminar esse prazo, né, que é um prazo decadencial que nós estipulamos de 3 anos. Né? Se eu não exercer o direito de recomprar o bem dentro desse prazo, pronto, a propriedade dele não é mais resolúvel, certo? Vamos mudar um pouco essa história no final. Vamos imaginar que eu vendi a casa para o João com direito de recomprá-la, ou seja, com cláusula de retrovenda. Né? Estipulamos lá o prazo de 3 anos, portanto o João adquiriu a propriedade do imóvel, ele é o dono. Né? Passaram-se 2 anos e João resolveu vender esta casa para Pedro. Mas ele podia vender? Né? Podia, ele é o dono. Né? Mas ele vendeu a casa para o Pedro. Né? Observem que eu ainda não tinha exercido o meu direito de recomprar. Ou seja, ainda estava pendente a condição resolutiva, ela não havia ocorrido ainda, o acontecimento futuro e incerto ainda não tinha ocorrido. Né? E João resolveu então vender para Pedro. Depois que João vendeu a casa para Pedro, né, eu exerci o meu direito de recompra. Né? No momento em que eu exerci o meu direito de recompra, João, que havia comprado de mim com cláusula de retrovenda, tem que me devolver o imóvel. Mas agora o imóvel não está mais com ele, porque ele já vendeu para Pedro. Né? Então eu tenho, como diz a parte final desse 1359, eu posso reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Eu vou buscar a casa onde ela estiver. Né? Pedro, que comprou de João, poderia dizer que não sabia, que não tem nada a ver com essa história, porque o contrato com cláusula de retrovenda eu fiz com o João e não com ele? Não, não pode. Né? Por quê? Porque a cláusula de retrovenda já está prevista, essa condição resolutiva já estava prevista no próprio título constitutivo da propriedade. Certo? Outro exemplo é a venda de condômino a estranhos. Vocês também já estudaram que se um condômino, né, na verdade, que quando um condômino resolve vender a sua parte numa coisa indivisível a estranhos, ele precisa primeiro oferecer para os outros condôminos. Os outros condôminos têm direito de preferência na aquisição. Né? Vamos supor que você, condômino, não ofereça e resolve vender a sua parte ideal, seu percentual no bem para terceiros, e não ofereça aos demais condôminos.
você desrespeita o direito de preferência dos demais condôminos. O que diz esse artigo 504 do Código Civil? Diz que aquele condômino que não teve conhecimento da venda, né, porque você mesmo não o avisou, ele pode, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos. Mas, para tanto, ele precisa requerer isso no prazo de 180 dias, também sob pena de decadência. Então, onde entra a propriedade resolúvel nessa história? Olha só, eu sou dono de uma parte ideal de um imóvel, certo? Resolvo vender a minha parte ideal. Os outros 3 condôminos, as outras 3 pessoas que também são donas deste mesmo imóvel, junto comigo, né, têm o seu direito de preferência desrespeitado. Ou seja, eu não ofereço para elas. Eu vendo a minha parte ideal direto para um terceiro, um estranho, né, desrespeitando, preterindo os demais condôminos. Esse terceiro que comprou se tornou dono da parte ideal, proprietário, né? Só que esse terceiro que comprou vai ter o direito de propriedade sobre esse percentual que eu vendi para ele, né? Essa propriedade será resolúvel. E por que resolúvel? Porque ela pode se extinguir, se resolver, se ocorrer um evento futuro incerto. Qual seria esse evento futuro incerto neste caso específico dos condôminos? Seria o fato de os outros condôminos exercerem ou não o seu direito de preferência dentro do prazo previsto no artigo 504. Ou seja, dentro desse prazo, a propriedade daquele estranho que comprou é uma propriedade resolúvel, porque pode se resolver se ocorrer um evento futuro e incerto. Outros exemplos são a doação com cláusula de reversão, prevista no artigo 547 do Código Civil, né? É aquele que estipula que o doador pode determinar que o bem que ele está doando volte ao seu patrimônio se ele sobreviver ao donatário. Então, se eu dou algo, um bem, para alguém, eu posso estipular essa cláusula, né, de reversão que diz assim: se o donatário, aquele que está recebendo o bem, falecer antes de mim, né, o bem volta ao meu patrimônio. É outro exemplo de propriedade resolúvel. Mais outros exemplos, a propriedade fiduciária e também o fideicomisso, lá no artigo 1951, que vocês estudarão ao analisarem o direito das sucessões. Objetivando um melhor entendimento, vamos tentar desenhar o exemplo dado há pouco sobre o pacto de retrovenda. Esse é o Astolfo, certo? E o Astolfo, ele é proprietário, dono de uma casa, de um imóvel residencial aqui no Brasil. O Astolfo recebeu uma proposta para trabalhar em Paris. Ficou super empolgado, mudar de país, novas culturas, novo modo de viver, enfim, além de uma remuneração muito boa que lhe foi oferecida. Mas ao mesmo tempo em que ficou empolgado, Astolfo ficou preocupado, porque ele começou a imaginar, e se eu não me dar bem em Paris? E se tudo der errado para mim lá? Né? E se o trabalho não for, eu não gostar do serviço que eu vou prestar? Né? Além disso, eu tenho que fazer despesas para ir para Paris, né? Não só a viagem, mas também lá eu preciso residir, eu tenho que comprar um apartamento, eu tenho que ter um plano de saúde, enfim. Gerou preocupação para ele. Para ele conseguir ir para Paris, se mudar para Paris, ele precisaria vender essa casa que ele tem aqui no Brasil, né? Mas aí, novamente, a preocupação. E se ele vende a casa, vai para Paris, não se dá bem lá em Paris e tem que voltar e aí já não tem mais a casa? O que ele resolve fazer? Uma venda e compra com pacto de retrovenda, com uma cláusula de retrovenda. Por quê? Porque aí ele tem o direito de recomprar a casa, né? Essa foi a ideia dele. E ele encontra alguém que
concorda com ele na aquisição desse imóvel com cláusula de retrovenda, que é a sua amiga desde a infância, que é a Maria. Né? Então a Maria compra a casa de Astolfo, paga a casa, paga o preço para ele, né? Mas com cláusula de retrovenda. Né? Ou seja, Astolfo pode exigir de Maria depois que ela venda de volta para ele a casa. Eles estipularam como prazo para o exercício do direito de retrato, do direito de recomprar o imóvel, né, o prazo de 3 anos. Ou seja, depois que Astolfo vendeu para Maria a casa dele, ele tem 3 anos para dizer para ela, quero comprar de volta. Né? Observem que, lembrem, né, que nesse prazo de 3 anos, a Maria é a dona do imóvel. Mas nesse prazo de 3 anos, ela tem a propriedade resolúvel. E por que resolúvel? Porque a propriedade dela sobre esta casa pode se resolver, pode se extinguir, se ocorrer um evento futuro e incerto. Qual seria esse evento futuro e incerto nesta nossa história? Né? Astolfo exigir o direito de recomprar. Se Astolfo exigir o direito de recomprar, que é um acontecimento futuro, e incerto, porque não se sabe se vai acontecer, né? Maria vai perder o direito de propriedade, porque vai ter que vender de volta para Astolfo a casa que dele comprou, certo? Feito isso, então Astolfo vai para Paris, né? E começa a trabalhar, começa num emprego novo, com a remuneração, né? Com o dinheiro da casa que ele vendeu para Maria, ele compra um apartamento, se inscreve num plano de saúde, enfim, realiza as despesas necessárias para continuar vivendo em Paris, certo? Quando ele completa 2 anos em Paris, ele percebe que as coisas não estão indo como ele esperava. Né? Ele já teve que trocar de emprego 2 vezes, ele já teve que mudar o modo de viver mais de uma vez. Né? Ele percebeu que não fala e nem vai falar nunca perfeitamente o francês. O inglês dele é aquele de colegial, ou seja, também não ajuda muito. Então, enfim, ele constata que Paris não deu certo para ele. E ele, então, decide retornar ao Brasil, certo? Ao retornar ao Brasil, observem que 2 anos se passaram desde quando ele vendeu a casa para Maria. O que ele vai fazer, lembrando que vendeu com cláusula de retrovenda? Ele vai procurar Maria e dizer a ela, quero recomprar o imóvel que lhe vendi. Né? Observando as regras lá dos artigos 505 e seguintes, que tratam do pacto de retrovenda, da cláusula de retrovenda no Código Civil. Né? Como ocorreu esse evento futuro incerto, qual seja, Astolfo decidir exigir o seu direito de retrato, seu direito de recomprar a casa de Maria, a propriedade de Maria se resolve, se extingue. Né? Ela deixa de ser proprietária desse imóvel porque Astolfo resolveu recomprá-la. Mudemos um pouco o final dessa história. Né? Imaginem que Maria tivesse vendido a casa, essa casa que comprou de Astolfo, para um outro amigo dela, o João, certo? Então, Maria poderia ter vendido? Poderia. E por que poderia ter vendido? Porque ela era dona do imóvel, só que ela tinha a propriedade resolúvel, certo? Ela vendeu esse imóvel para o João, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Astolfo volta, exige o direito de recompra e Maria informa, olha, já vendi o imóvel para João. O que diz o artigo que analisamos agora há pouco? Ele diz o seguinte, Astolfo pode reivindicar o imóvel do poder de quem o possua ou detenha. E por que ele pode fazer isso? Porque os efeitos da resolução da propriedade, nesse caso, são ex tunc. João, que comprou o imóvel de Maria, não poderia alegar jamais ignorância. Eu não sabia que tinha o pacto de retrovenda. E por que não poderia alegar isso? Porque
a cláusula de retrovenda, a condição resolutiva, já se encontrava no próprio título constitutivo da propriedade, desde quando Maria comprou o imóvel de Astolfo. Então, esse é um exemplo desenhado com o objetivo de tentar facilitar o entendimento. Analisemos agora o artigo 1360 do Código Civil, que prevê a resolução da propriedade agora com efeito ex nunc, ou seja, sem retroagir. Diz esse artigo que se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor. Vejam só que esse artigo faz menção agora à causa superveniente. A propriedade agora vai se resolver por uma causa superveniente. Significa o que isso? O que é isso? Vai se resolver, vai se extinguir por um motivo alheio ao título constitutivo, que não estava previsto no título constitutivo da propriedade, né? Diz ainda que se essa propriedade se resolver por causa superveniente, aquele que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, e aí quer o legislador dizer, anterior à sua resolução quer dizer que adquiriu a propriedade antes de ocorrer o evento futuro incerto, né? Esta pessoa será considerada proprietária perfeita. Daí a conclusão de que os efeitos são ex nunc, não retroagem. O que resta, então, para a pessoa que quer reaver a coisa? Ação contra aquele cuja propriedade se resolveu, ou para haver a própria coisa, ou para pegar o seu equivalente em dinheiro, né? Exemplo típico disso ocorre com a revogação da doação por ingratidão do donatário, prevista no artigo 557 do Código Civil. Vamos tentar desenhar também esse exemplo de resolução da propriedade com efeito ex nunc, especificamente no que diz respeito à revogação da doação por ingratidão do donatário. E o Astolfo volta para o nosso exemplo, né? Ele continua proprietário de uma casa, de um imóvel residencial, certo? E desta vez, Astolfo resolve doar a sua casa, doar o seu imóvel, né, para a sua sobrinha, a sobrinha que ele mais gosta, que é a Joana, certo? Vocês já estudaram? Então ele concretiza essa doação, certo? Lavra a escritura pública de doação da casa dele, de uma casa dele para a Joana. Vocês já estudaram que as doações podem ser revogadas por ingratidão do donatário. Então, se Joana, neste caso, que é a donatária, quem recebeu o bem doado, né? Se Joana for ingrata, praticar alguma ingratidão em relação a Astolfo, Astolfo pode revogar a doação. E isso fará com que a casa que ele doou para Joana volte para o seu patrimônio, volte a pertencer a Astolfo, né? Dentre as hipóteses que podem gerar a revogação da doação, caracterizar essa ingratidão da Joana, né? Diz lá o artigo 557 do Código Civil, né? Alguns fatores, alguns fatos que podem caracterizar. Dentre eles, Joana, por exemplo, atentar contra a vida de Astolfo. Se Joana cometer contra ele ofensa física, se injuriar gravemente o Astolfo ou caluniá-lo, enfim. Estas são algumas hipóteses que podem caracterizar a ingratidão de Joana em relação a Astolfo e permitir a Astolfo revogar a doação, né? Pegar de volta a casa, certo? No nosso exemplo aqui, 6 meses depois que Joana recebeu a doação de Astolfo, ela tentou matar Astolfo,
certo? Ela tentou matar. No nosso exemplo aqui, ela não conseguiu, certo? Ao tentar matar Astolfo, Joana se demonstrou ingrata, segundo a lei, em relação a Astolfo, né? E isso permite a Astolfo revogar a doação do imóvel. E é o que ele faz. Ou seja, a propriedade de Joana, né? A Joana irá perder a propriedade do imóvel, né? Justamente em razão dessa ingratidão em relação ao Astolfo, que havia doado essa casa para ela, né? Mudemos um pouco a história e vamos pensar o seguinte. Joana tentou matar Astolfo 6 meses depois da doação, né? Foi o que dissemos, né? Mas 3 meses depois que recebeu a casa em doação, Joana vendeu esta casa para sua amiga Carla, certo? Então, Joana vendeu a casa que recebeu em doação de Astolfo para sua amiga Carla, né? Depois disso, Joana tentou matar Astolfo. Astolfo, então, pediu a revogação da doação, né? E conseguiu revogar a doação. Só que Joana não tinha mais o imóvel. O imóvel agora pertencia a Carla. E a pergunta que fica, neste caso, Astolfo pode retirar, reivindicar esse imóvel de Carla, né? A resposta neste caso do artigo 1360 é negativa. Astolfo não pode reivindicar o imóvel do poder de quem o possua ou detenha. E por que ele não pode? Justamente porque este artigo que analisamos prevê os efeitos ex nunc da resolução da propriedade. Então, ex nunc quer dizer que não retroagem. E por que neste caso é assim? Porque Carla, segundo o artigo que lemos, é considerada a proprietária perfeita do imóvel. E ela tem mesmo que ser considerada a proprietária perfeita. Ela tinha como saber que Joana, quando comprou o imóvel de Joana, ela tinha como saber que Joana tentaria matar Astolfo, que foi quem doou o imóvel para Joana, né? Havia alguma cláusula, né, na escritura de doação do imóvel de Astolfo para Joana, dizendo que Joana daí 6 meses tentaria matar Astolfo? Isso se encontrava na matrícula do imóvel? Claro que não, né? Então, Carla tem mesmo que ser considerada a proprietária perfeita desta casa, né? A ideia disso é preservar, proteger o terceiro de boa-fé, né? Carla não tinha como saber disso. Essa tentativa, essa ingratidão praticada por Joana foi superveniente, ou seja, ocorreu após a lavratura da escritura de doação da casa de Astolfo para Joana. Por isso que Carla não tinha como saber, não havia previsão para isso, né? O que então resta para Astolfo? Astolfo, segundo o próprio artigo que analisamos, ele pode exigir de Joana, que é essa donatária ingrata, né, que tentou lhe matar, apenas o equivalente em dinheiro. É isso, pessoal. Esta foi a nossa videoaula sobre propriedade resolúvel. Grande abraço em todos e todas.